Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Biologia e Ciências na rede pública e na rede privada do estado de São Paulo. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre os ácidos nucleicos, sobre o DNA e o RNA. Vamos para mais uma aula de hoje. Ácidos nucleicos, DNA e RNA. Composição química e diferenças. Esse é o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos aprender como fazer a diferenciação de uma molécula de DNA e de uma molécula do RNA. Como é feito essas moléculas, ok? Toda a composição química e como saber se estamos falando de DNA ou se estamos falando de RNA. Aqui eu tenho uma breve apresentação, né, sobre a minha formação, para vocês conhecerem um pouquinho mais da minha pessoa, do meu trabalho. Agora sim, vamos lá. Composição química do DNA. O DNA é uma molécula química, que ele é chamado de um ácido desoxirribonucleico, né? Tem aí a sigla DNA, desoxirribonucleico. Ele é um ácido. Ele é um polímero. Chamamos de polímero as moléculas formadas pelo encadeamento de unidades repetitivas, os monômeros. Então, os monômeros são cadeias pequenas, ok? E aí nós temos várias cadeias formando um polímero. As proteínas, por exemplo, é um tipo de polímero, cujos monômeros são os aminoácidos. O DNA é um polímero definido como polinucleotídeo, por ser constituído por uma sucessão de unidades menores, os nucleotídeos, que apresentam os monômeros. Nucleotídeos são moléculas orgânicas complexas, formadas pela união de três moléculas. Aí tem uma imagem ao lado. O amarelinho seria o fosfato. Depois nós temos uma pentose, que é um açúcar, que no caso do DNA, essa pentose chama-se desoxirribose, por isso ácido desoxirribonucleico, e uma base nitrogenada. A formação da pentose mais a base nitrogenada é chamado de nucleocídio. O nucleocídio mais o fosfato é chamado de nucleotídeo. Então, o DNA é uma cadeia, um polinucleotídeo formado pela união de vários nucleotídeos, ok? Então, nós temos aí o ácido desoxirribonucleico, ok? Dentro do ácido, né, desoxirribonucleico, que é o DNA, nós temos quatro tipos de bases nitrogenadas. Então, o que que acontece? Cada nucleotídeo é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que pode ser quatro tipos distintos: adenina, guanina, citosina e timina. E obedecem às letras que estão aí. Quando aparecer A, é adenina. Quando aparecer G, guanina. C, citosina. T, timina. Do lado direito, nós temos a formulação química. Vocês conseguem perceber que as bases nitrogenadas púricas, elas são cadeias muito maiores, quase o dobro das cadeias das pirimídicas, que é a citosina e guanina. A adenina vai se ligar sempre com a timina e a guanina sempre com citosina. É sempre uma púrica com uma pirimídica. Então, a cadeia de DNA, nós vamos ver que ela é uma cadeia de fita dupla. Então, uma fita do DNA veio do espermatozoide, a outra fita do seu DNA veio do óvulo.
eles se parearam, e conforme eles foram se unindo por pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, elas ligaram sem. Se aqui no meu DNA, né, no espermatozoide, eu tenho adenina, vai ligar, adenina é uma púrica, vai ligar para uma pirimídica. E sempre vai ser timina. Adenina liga com timina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Adenina, timina. Sempre. Sempre obedecendo essa ordem. E aí essas moléculas elas vão se entrelaçando e vão formando uma fita, né? E essa fita ela é helicoidal. Aí eu coloquei para vocês separadamente. Então você tem o fosfato, que é o amarelinho, a desoxirribose, adenina, fosfato, pentose, guanina, fosfato, pentose, citosina, fosfato, pentose, timina. Esses são os 4 tipos de nucleotídeos existentes no nosso DNA. Existem, então, portanto, 4 tipos de nucleotídeos diferentes no nosso DNA. Em 1950, um bioquímico, né, que descobriu, né, ele era um naturalizado americano, Chargaff, analisando algumas moléculas de DNA de diferentes tipos de células, ele viu e observou que em todos os DNAs, as quantidades de adeninas se igualavam às quantidades de timina, enquanto as citosina se igualavam à guanina. Daí a relação de Chargaff. Adenina é igual a timina, citosina é igual a guanina. Ou adenina está para timina igual a 1. E citosina está para guanina, que é igual a 1, 100%, né? Então, a regra de Chargaff, ele sempre vai estabelecer nesse sentido. Então, se eu estiver falando assim, em um fragmento de DNA contendo 90 nucleotídeos, sabendo-se que desses 90 nucleotídeos, 50 deles são citosina. Então, sempre vai estabelecer a mesma. Então, vamos falar no número mais exato para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos pensar em 180 nucleotídeos, o número par. Então, eu estou falando de um fragmento de DNA de 180. Desses 180 nucleotídeos, 40 nucleotídeos são adeninas. Se 40 são adeninas, 40 também vão ser timina, porque a adenina liga com timina. 40 com 40 dá 80. Sobrou quanto dos 180, do total do fragmento que eu tinha? 100. Desses 100, 50 citosina, 50 é guanina. Sempre. A relação de Chargaff vai ser igualitária. Adenina é igual a timina, citosina é igual a guanina. Sempre. Essa é a relação de Chargaff, ok? O DNA, ele tem essa estrutura como se fosse de uma escada, só que essa escada, ela é uma escada que ela foi trançada, ok? Então, a partir de vários estudos, né, sobre a difração dos raios-x e muitas análises químicas, o Watson e Crick, eles que descobriram e desenharam o modelo do DNA em 1953, propuseram esse modelo, constituído por 2 cadeias polinucleotídeas dispostas helicoidalmente. Pode formar uma dupla hélice para representar a molécula de DNA. Então, você tem uma fita, outra fita, elas estão ligadas e essas fitas, como uma escada, elas estão torcidas helicoidalmente, ok? Parecendo aquelas escadas, né, em caracol que a gente
vê em alguns lugares, certo? Alguns livros traz algumas relações interessantes, como, por exemplo, o corrimão da escada, ele seria os fosfatos, certo? O fosfato com a pentose ali. E os degraus das escadas, as bases nitrogenadas ligadas pelas pontes de hidrogênio, ok? Então, essa relação aí do DNA, da estrutura com a relação de Chargaff. Aqui é a mesma coisa que eu falei para vocês, né? Só estou explicando um pouquinho melhor para que vocês possam ter aí um material, certo? E aí o Oxford Creek também fala muito sobre as linhas, né? Estabelecidas por eles. Então, se a primeira fita começa com 5 linhas, ela termina com 3 linhas, e a fita oposta começa com 3 linhas e 5 linhas. Elas são sempre complementares, ok? Existem vírus que apresentam DNA formado por uma cadeia única de nucleotídeos. Evidentemente que neste caso não vai ocorrer a relação de Chargaff. Por quê? Porque só tem uma fita, ok? Então, as quantidades de adenina e timina, citosina e guanina vão ser diferentes. Então, se por um acaso aparecer um exercício falando de uma molécula de DNA, onde a relação de adenina com timina ou citosina com guanina for diferente, não está falando de DNA normal, está falando de um DNA viral. E nós já vimos isso, que vírus não são seres vivos, né? Então, como os vírus não são seres vivos, eles podem ter DNA com uma fita só. Isso só vai acontecer em alguns vírus, ok, pessoal? Isso não é algo que acontece dentro do nosso organismo. E aí tem uma medida, né, que é o angstrom, que é esse A com essa bolinha, que é uma medida extremamente microscópica. Lá no comecinho das aulas, nós conversamos um pouquinho sobre tamanho de célula e tudo mais. E o angstrom é a menor medida microscópica, ok? Então, nós temos aí uma molécula extremamente microscópica. A localização do DNA nas células. A reação de Feulgen é específica para o DNA. Quando a célula é submetida a essa reação, observamos que qualquer estrutura celular contendo DNA adquire uma cor púrpura. A reação de Feulgen indica que o DNA se localiza principalmente nos cromossomos. Pequena quantidade de DNA também é encontrada nos cloroplastos dos vegetais e nas mitocôndrias nos seres vivos. É em razão da presença de DNA que os organoides citoplasmáticos são capazes de se duplicar, ok? Então, resumidamente falando, quem é o DNA? O DNA, a composição dele é uma cadeia de nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é formado por um açúcar, que é a desoxirribose, o fosfato e uma base nitrogenada, que pode ser púrica, adenina e guanina, ou pirimídica, citosina e timina. A estrutura do DNA é polinucleotídeas, tem muitos nucleotídeos, eles estão em formas helicoidais e eles se complementam. Assim como a adenina, o número de adeninas é igual a timina e o número de citosina é igual a guanina, estabelecendo o que nós chamamos de relação de Chargaff. Onde está o DNA? O DNA está no núcleo das células, mais precisamente nos cromossomos.
Alguns fragmentos de DNA nós podemos encontrar nas mitocôndrias e nos cloroplastos dos vegetais, ok? Então, aí tem um resumão sobre o DNA. DNA, uma molécula química, ácido desoxirribonucleico. Agora vamos falar um pouquinho sobre o RNA. Diferente do DNA, o RNA ele tem uma cadeia simples. Ele tem uma cadeia única. Ele é de cadeia simples. Enquanto o DNA é cadeia dupla, o RNA é cadeia simples. Qual que é a diferença? Além do RNA ter cadeia simples, o RNA é formado por um fosfato, uma pentose, só que agora não é a desoxirribose, é a ribose, ela é mais simples, e uma base nitrogenada. Porém, uma das bases do RNA muda. Quero que vocês observem a figura ao lado. Qual é a base nitrogenada que não tem nessa molécula? Olha lá, citosina, G de guanina, A de adenina. Opa, apareceu um U aí. Um U de uracila. Ele entrou no lugar de quem? Ele entrou no lugar da timina. RNA não tem timina. No lugar da timina vai entrar a uracila, ok? Então, o RNA, ele também é formado por nucleotídeos. Esses nucleotídeos vai mudar o açúcar, que vai ser a ribose, por isso ele é chamado de ácido ribonucleico. Então, nós temos dois tipos de ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. O que que muda? Primeiramente, o DNA é cadeia dupla, o RNA é cadeia simples. O DNA tem pentose, ribose, base nitrogenada. O DNA tem fosfato, desoxirribose, base nitrogenada. O RNA não tem timina. No lugar da timina vai ser uracila, ok? Existem três tipos de RNA. Nas próximas aulas, nós vamos conversar um pouquinho como é que o RNA se forma dentro do nosso organismo. A formação do RNA vem de um processo chamado de transcrição do DNA. O nosso DNA, ele tem a capacidade de produzir moléculas de RNA. Como ele faz isso, nós vamos ver na próxima aula, ok? Hoje é só a diferença entre eles. O RNA, ele tem três funções. Por que tem três funções? Porque existe três tipos de RNA. Nós temos o RNA ribossômico, que ele é o ribossomo propriamente dito, e o ribossomo, ele está associado à grande capacidade de síntese de proteínas, ok? Depois nós temos o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele copia a mensagem genética do DNA e envia para os ribossomos, ok? O RNA também tem mais um, que é o transportador. Ele tem como função o transporte de aminoácidos do hialoplasma, que é o citoplasma, para os ribossomos, onde são encadeados para formar uma proteína. Então, vocês vão perceber que o DNA ele tem duas propriedades. O DNA consegue se duplicar, depois nós vamos ver para que ele se duplica,
E ele tem uma capacidade de formar a molécula de RNA, formando 3 moléculas de RNA diferentes, que é o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador. Os 3 RNAs, em conjunto, vão fazer um outro processo chamado de tradução. A tradução é um processo para formação de proteínas, ok? Então, o nosso corpo ele vai produzir proteínas através de um processo chamado de tradução. Como ele faz isso? Também nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Então, esses são os 3 tipos de RNAs existentes. Onde fica o RNA? O RNA vai aparecer em maior quantidade na célula, sendo produzido no nucleolo e usado para formar os ribossomos. Então, nós vimos na aula anterior que dentro das nossas células existe um núcleo. E dentro do núcleo tem o nucleolo. O nucleolo é o produtor de ribossomos. E os ribossomos, nada mais, nada menos que são RNAs ribossômicos, responsáveis pela síntese proteica. O mensageiro e o transportador, eles são produzidos dentro do núcleo da célula e migram para o citoplasma. Vai aparecer lá no hialoplasma e eles estão sempre associados aos ribossomos, porque eles vão participar da síntese de proteína. Não tem como produzir proteína sem a ação dos 3 RNAs. Eles vão trabalhar em conjunto, os 3 RNAs, ok? Então, eles nascem no núcleo, o ribossômico nasce propriamente dito no nucleolo, e os outros 2, eles vão para o citoplasma, mas eles vão participar da síntese de proteína junto com os ribossomos. Nesse quadro, ele é um resumão do DNA e do RNA em relação às características, né, extremamente importantes. E do lado direito, eu tenho mais 2 quadrinhos mostrando para vocês que o DNA é um ácido desoxirribonucleico e o RNA é um ácido ribonucleico. O DNA está presente no núcleo. O DNA tem uma fita dupla hélice e a principal função dele é armazenar toda a informação genética que compreende o nosso genótipo. O que é genótipo? É o nosso gene, a nossa herança, as nossas características hereditárias. O ácido ribonucleico, que é o RNA, ele possui uma função citoplasmática, ele tem fita simples e também provém do DNA. A função principal do RNA é expressar a informação. E aí nós temos o que nós chamamos de fenótipo. Então, é mais ou menos assim. Dentro do nosso DNA, tem toda a informação genética de quem somos, como somos, todas as características hereditárias, ela está ali no DNA. O nosso DNA está armazenando todas essas informações, todas. E todas essas informações, elas estão presentes no DNA, mais precisamente no gene. Gene é o quê? É a menor partícula do DNA. Então, todas as nossas informações gênicas estão armazenadas no nosso DNA, ok? Quando o nosso DNA precisa se expressar, quando o nosso corpo produz a pele, o olho, a cor do cabelo, a textura do cabelo,
todas as enzimas, as proteínas, o tipo do nosso sangue, tudo. Todas as nossas informações gênicas que estão armazenadas no DNA, elas vão passar por um processo. Então, primeiramente, o DNA vai produzir um RNA, e esse RNA vai se encarregar de expressar aquela informação gênica. Então, o meu cabelo é liso. Liso é o meu fenótipo, é o que nós estamos vendo. O cabelo é liso. Qual é o gene do cabelo liso? Aí nós sabemos que cabelo liso é um gene recessivo e cabelo encaracolado é um gene dominante. Dominante sobre o recessivo, ok? Então, como eu tenho um fenótipo, um cabelo liso, a minha informação gênica, o meu genótipo, é um genótipo recessivo. E eles, geralmente, a gente atribui letras para esses genótipos. Mas nós vamos ver isso depois. E aí, esse RNA, ele vai pegar essa informação gênica e vai expressar ela. E aí vai aparecer as nossas características, pelo processo de tradução das proteínas. Não percam as próximas aulas, que nós vamos conversar sobre isso. Vai ser extremamente importante e vai fazer muito sentido toda essa preparação da genética que nós estamos fazendo hoje, ok? Do lado esquerdo, eu coloquei tipo de açúcar, bases hidrogenadas, qual é a função, qual é a estrutura, a síntese, a enzima que vai sintetizar essa molécula e onde ela fica, a sua localização. E fiz um comparativo. Então, o DNA, o açúcar é a desoxirribose. No RNA, ribose. Bases nitrogenadas do DNA, adenina, guanina, citosina e timina. E no RNA, adenina, guanina, citosina, uracila. Não tem timina e tem uracila. Função: o DNA vai armazenar informação no material genético. E o RNA vai expressar essa informação, vai sintetizar a proteína. Como é a estrutura do DNA? O DNA tem 2 filamentos de nucleotídeos em espiral. O RNA tem um filamento, é fita simples. Um é fita dupla em espiral, o RNA fita simples. A síntese, a produção do DNA é feita pelo processo chamado de autorreplicação, ou duplicação do DNA, ou replicação. A síntese, a formação do RNA, chama-se transcrição. Quem é que produz RNA? O DNA, nós vamos ver depois. As enzimas sintéticas. O DNA, para acontecer o processo da duplicação do DNA, replicação dele, ocorre através de uma enzima chamada de DNA polimerase. E o RNA é a RNA polimerase. A localização do DNA está presente no núcleo celular. Quando no RNA, o RNA ribossômico está no núcleo e o transportador e o mensageiro vai estar no citoplasma. Então, aqui um resumão dos 2 ácidos nucleicos que nós temos no nosso corpo. São ácidos extremamente importantes. Olha o desenho aí, para acabar, o lado direito, pequenininho, DNA fita dupla, RNA fita simples, ok? Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos sobre o DNA e o RNA, suas composições químicas e diferença entre eles, ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado muito claro a aula de hoje. Obrigado pela participação de todos e até a próxima aula. Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima aula.